E aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora pro primeiro vídeo do Lei de Deus em cima de Êxodo, né? Êxodo no capítulo 1, versículo 7, vai nos dizer assim: Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre escravidão. Nós vamos falar sobre a escravidão no Egito e vamos explicar por que eles precisavam de libertação, qual foi o motivo da escravidão e como eles seriam libertos dessa escravidão. Eles quem? O povo de Israel, os descendentes de Abraão. Se você não sabe quem são, né, se você ainda está tentando entender, veja os últimos episódios quando nós falamos de Gênesis. Por quê? Porque Êxodo é uma continuação de Gênesis, né? Tanto é que na língua hebraica a primeira palavrinha é E, certo? E significa que é a adição de alguma coisa que vinha antes. A primeira palavrinha de Êxodo é E, ou seja, é uma continuação da história, né? Todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles contam praticamente a mesma história. Também Josué, a gente pode inserir aí. E Êxodo, capítulo 1, versículo 7, disse que aquela população de Israel que chegou no Egito, lembra que José trouxe sua família para o Egito, mais ou menos 75 pessoas, se tornou uma população imensa, gigantesca. Mais ou menos, alguns estudiosos dizem que 2 milhões de pessoas. Ou seja, era muita gente lá no Egito. E eles começaram a ser escravizados, e é o tema da nossa reflexão de hoje. Por que eles foram escravizados? A primeira coisa, né? Qual o motivo da escravidão? É uma provável rebelião que eles poderiam fazer, né? Que eles poderiam, por exemplo, se viesse uma nação inimiga contra o Egito, eles poderiam se juntar a essa nação inimiga e se libertar dali, né? E acabar, destruir o Egito completamente. Então, esse era o grande motivo do faraó estar escravizando aquele povo. Então, a gente precisa saber também que os israelitas estavam habitando ali no Egito, e isso daqui já passou alguns séculos, né? Eles estavam muito tempo lá. E eles estavam sendo influenciados em todas as áreas, né, da vida deles pela cultura egípcia. Então levanta-se ali um novo rei. E aí é que é importante, né? Esse novo rei aqui provavelmente era um rei estrangeiro, era um faraó estrangeiro. Por isso ele não conhecia José, porque José, lembra, ele era o segundo maior lá no Egito. Como que o faraó não ia conhecer José, né? Mas esse daqui não conhecia. E ele começa então a escravizá-los, mas não só escravizá-los, mas com tirania puni-los severamente, né? E a gente vai ver isso nos versículos 13, por exemplo. Então os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel. Versículo 14. Eles amargaram a vida com dura servidão. Olha que terrível isso, era a vida que eles estavam vivendo ali. E quando nós pensamos na história contínua, né, de Êxodo e Gênesis, nós temos que lembrar da história de Abraão. Deus promete a Abraão uma descendência muito grande. Abraão não viu essa descendência, mas essa descendência começa a se cumprir aqui. Muitas pessoas começaram a nascer, né? Eles começaram a se multiplicar e se tornou uma nação forte. Deus estava cumprindo a sua promessa. Mas aí olha que demais. Quando você para pensar nessa continuidade da história, em Gênesis 15, de 13 a 14, a Bíblia diz assim: Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Quem estava dizendo isso? Era Deus dizendo a Abraão quando Deus fez uma aliança com Abraão, anos e anos antes de isso acontecer. Deus já estava dizendo com detalhes para Abraão o que haveria de acontecer com a sua descendência. Eles seriam escravizados, passariam 400 anos em aflição e depois Deus castigaria a nação perversa e eles seriam libertos e sairiam com muitas riquezas. Gente, Deus já tinha falado isso muito tempo antes e mostrado a Abraão o que iria acontecer. Abraão não fazia nem ideia de quem seria essa nação estrangeira, né? Ou se era realmente verdade, mas a gente precisa entender que aqui estava se cumprindo mais uma promessa de Deus. É impressionante quando a gente olha isso. Deus está no controle do começo ao fim da história. Agora a gente vai pensar hoje por que eles precisavam ser libertos. Primeira coisa, para cumprir, né, a ordem de Deus que ele tinha dado a Abraão. Segunda, para tirar aquele povo, certo? Não somente do sofrimento, mas também da idolatria. Porque aquele povo estava vivendo num ambiente, numa cultura que eles adoravam vários deuses, que eles tinham práticas pagãs, que eles tinham práticas idólatras, imorais. Então eles eram um povo corrompido.
Deus queria tirá-los dali para que eles fossem um povo separado, um povo santo, um povo que adorasse e servisse ao único e verdadeiro Deus. Essa era a intenção de tirá-los dali, não só pelo sofrimento, né, mas também para que eles adorassem o verdadeiro Deus. Muitas vezes nós estamos sofrendo, nós estamos passando por lutas e Deus, o objetivo dele não é simplesmente tirar a dor de nós, mas é tirar os nossos olhos das coisas erradas, das coisas terrenas e colocar os olhos nas coisas que realmente importam, nele. Qual era o motivo da escravidão? Como eu já disse, eles provavelmente iriam se rebelar. Mas quando nós vemos também lá em Gênesis 3, eu vou voltar bastante para Gênesis porque a gente tem muita conexão de Gênesis e Êxodo, né? Aliás, foi o mesmo autor, Moisés, que escreveu os 2 livros. Quando nós lemos lá em Gênesis 3,15, você lembra disso? Do proto-evangelho, quando Deus faz aquele castigo para a serpente, né? Que a mulher, o descendente da mulher, pisaria a cabeça dela e ela picaria o calcanhar do descendente, que haveria uma inimizade. Ele não estava falando simplesmente sobre um animal e sobre uma mulher específicos, mas ele estava falando sobre a inimizade entre o povo de Deus e o povo da serpente, o povo que servia a Deus e o povo que servia a Satanás. Ou seja, desde aqui nós vemos essa inimizade acontecendo. E o faraó, ele começa a ser mais duro, mais severo ainda. Quando ele vê que o povo está crescendo, ele manda que as parteiras, que eram as moças, né, que tiravam os nenéns, né, durante o parto, elas matassem todos os meninos hebreus, todos os meninos de Israel. Porém, aqui nós vemos uma coisa muito interessante, que é a chamada desobediência civil. As parteiras, né, tem os nomes delas aqui, né, que é a Puá e a Sifrá. Quando elas veem os meninos nascendo, elas desobedecem o mandato do faraó. Ué, mas a Bíblia não diz que é pra gente obedecer às autoridades? Sim, muito bem lembrado. Lá em Romanos 13, né, nós vemos que nós precisamos orar pelas autoridades, obedecer às autoridades. Porém, o ponto decisivo para que a gente desobedeça, para que tenha a desobediência civil, é quando a balança ela pesa mais para o lado da autoridade civil do que da autoridade divina. Quando a autoridade nos diz para fazer uma coisa que vai contrária à lei de Deus, então quem nós temos que priorizar? A lei de Deus, obviamente, né? Quando as autoridades elas nos pedem para desobedecer a Deus, mesmo que custe a nossa vida, e nesse caso poderia custar a vida dessas parteiras, nós devemos obedecer a Deus em primeiro lugar. E essa é a sacada bíblica. Ela não diz para você obedecer toda hora às autoridades, mas só se elas estiverem de acordo com os princípios divinos. Porque quem é a maior autoridade a ser obedecida? Deus é a maior autoridade a ser obedecida. E o que é maravilhoso é que, por uma ação divina, elas são poupadas da ação que elas tiveram, né, de serem usadas por Deus para manter vivo aquele povo. Porque se matassem todos os meninos, né, as mulheres hebreias iam ter que casar com os egípcios, ia haver uma mistura, elas iam perder completamente a identidade de povo separado de Deus, de um povo santo que iria abençoar as outras nações. Então Deus usou aquilo lá e ele transformou o mal em bem. Lembra que esse foi o tema da história de José do Egito, por exemplo? Deus usa o mal para transformá-lo em bem. Isso é maravilhoso, nós vemos aqui também. Só que aí o faraó fica furioso de novo, e aí no versículo 22, olha o que acontece, ele manda jogar os bebês hebreus, né, masculinos, né, os meninos, no Nilo e afogá-los no rio Nilo. Gente, olha que perversidade, que coisa terrível. Né? Além da tirania, além da escravidão, agora infanticídio, matança de bebês. Agora, como que eles seriam libertos então da escravidão? Nós vimos já por que eles deveriam ser libertos, qual era o motivo deles estarem ali escravizados, mas como então que Deus faria para libertá-los da escravidão? Deus ele poderia simplesmente fazer isso, né, e libertá-los ali. Mas Deus então levantaria no meio daquele infanticídio um bebê que o faraó não conseguiria matar. E desse bebê Deus faria um homem forte, um homem fiel a ele, que iria confrontar o faraó, que seria então um mediador entre o povo, né, e o faraó, para que ele então libertasse o povo dali. Lembrando que ele sempre usa seres humanos para pregar a palavra dele, para serem usados para fazer a vontade dele. Mas é sempre Deus que chama e que capacita, nunca somos nós só somos instrumentos. Deus então vai chamar do meio desse caos um bebê que vai ser poupado, que é Moisés. E fica para o próximo episódio. Que Deus te abençoe e falou!